nós somos um coletivo de repertório que nós adquirimos ao longo da vida. Mas a diferença é que nós somos criativos. Nós conseguimos criar coisas. Criar do nada. É muito mais difícil fazer isso num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, em que quase tudo já foi feito, que a gente já viveu a era da tecnologia por várias décadas, que existe internet, que a ideia de uma indústria que está intrinsecamente ligada ao capitalismo cria uma indústria de produção, tem gente produzindo coisas o tempo inteiro. Então, é difícil criar coisas novas, mas... Bem-vindos ao Chips Podcast. Hoje eu tenho comigo um cara que é apresentador, produtor, jornalista e além de ser uma pessoa incrível que eu gosto muito e tive o prazer de ver apresentando a Gamescom Latam há um tempo atrás, antes dela se tornar Gamescom Latam no palco. Guilherme Dias, muito obrigado por estar aqui comigo. E ele também é o apresentador do X do Controle, não é verdade? É isso, estou aqui agora com um colega de podcast, né? Uma pessoa que colega de profissão, apesar de que essa não é mais minha profissão principal, é meio que um projeto à parte, mas estou muito feliz aqui de ter sido convidado para o seu projeto. Obrigado. Estar entre essa gama seleta de... Grandes personalidades. Grandes personalidades. Então aqui, eu não tenho muito, né? Eu não tenho muitas coisas interessantes. A minha vida é chata, a minha vida não é tão interessante assim. É interessante, mas sim. Eu espero que você consiga extrair alguma coisa disso aqui na edição. É óbvio que é interessante. Afinal de contas, você é um grande curitibano, não é? Eu não sou curitibano. Eu sou nascido no norte de Minas. Morei lá até os 11 anos de idade. Mas eu passei a maior parte da minha vida em Curitiba. Eu morei em Curitiba por 20 anos. Tanto 20 anos? Minha família ainda tá lá, né? Meus pais e meus irmãos moram lá, eu tenho alguns outros parentes por lá. Da onde exatamente vem Guilherme Dias? Eu nasci numa cidade do norte de Minas, uma cidade relativamente grande, até a maior cidade do norte, chamada Montes Claros. Minha família é toda de lá, tanto de pai quanto de mãe. E eu cresci lá, minha família era muito pobre, né? Sim. Os meus pais, a gente viveu uma vida muito, muito pobre durante toda a minha infância lá. E aí nós tínhamos alguns parentes por parte de pai que tinham se mudado para Curitiba. Um tio que era rebelde, skatista, começou a levar todo mundo para lá porque ele fugiu de casa e Curitiba na época era a capital nacional do skate. Sim. Final dos anos 90, né, ali por 97, 98, skate era um esporte popular no Brasil e Curitiba era o point. E esse tio que era skatista foi pra lá. E quando ele foi pra lá, ele acabou, né, casou, aí foi pra igreja, não sei o quê, virou adulto. Olha. E aí foram indo outros irmãos dele, minha avó, não sei o quê. Aí meu pai um dia falou, vamos visitar seus avós lá. E ele ficava brincando, né, a gente vai lá pra morar. Só que era pra ser uma viagem de 2 semanas. E tanto que eu falei pros meus amigos lá em Minas, né? Falei, a gente já volta. Daqui 2 semanas eu volto e tal. Eu nunca voltei. Meus pais ainda voltaram pra buscar as coisas. Pra dizer que eu nunca voltei, eu voltei 15 anos depois pra visitar parentes. Mas eu nunca voltei pra minha cidade. Tanto que ficou um monte de coisa minha lá de brinquedo que eu tinha guardado, escondido na casa, que nunca peguei de volta. Eu nunca despedi direito das pessoas que estavam lá. Então, eu voltei lá em 2015 pra visitar alguns parentes bem rapidinho. E foi isso, perdi minhas raízes completas lá na cidade. Minhas raízes com Minas ficou mais na parte de... Estou morando com a minha família, que ainda conserva muito do sotaque. Meu sotaque é uma mistureba, né? Meu sotaque é uma mistura do meu tempo em Curitiba, aqui em São Paulo, tô pegando já um pouquinho também, ainda com muita resistência. O meu sotaque de Minas e o fato de eu trabalhar como apresentador, você também muda a sua dicção, né? O jeito que você fala, as suas pausas, você tenta ser mais claro, e aí muda também seu sotaque. Então, é mais ou menos isso, é meio que uma mistureba, mas o meu R eu preservei, né? Então eu falo porta, eu falo corda. Em vez de falar o curitibano, ele fala meio como paulista, né? Com enrolado, assim. Fala enrolado, não fala porta. Igual você, fala porta. 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 Tu quer que eu faça todo o programa falando assim, mas enfim. E o pequeno Guilherme Dias tinha aspirações, imagino que ele não quisesse trabalhar com games desde que ele se conhece como gente. Cara, eu gosto de videogame desde que eu nasci, porque apesar de estar numa família muito pobre, e videogame no Brasil nos anos 90 era um negócio proibitivo. Totalmente inacessível. Eu, de alguma forma, sempre tive contato com videogame. Meus tios tinham um Atari, foi o meu primeiro contato com videogame, e eu morava durante alguns anos eu morei numa rua sem saída, num bairro lá em Montes Claros,
que toda casa tinha um menino. E todo menino tinha um Super Nintendo. Era um negócio impressionante, assim. Toda casa tinha um menino. Toda casa tinha um menino e todo menino tinha um Super Nintendo. Então, os anos 90, eu cresci estando na casa dos meus amigos e eu sentia no videogame essa coisa extremamente instigante, engajante. Quando eu era criança, eu era bem aquele estereótipo de nerd, né? Porque hoje em dia ser geek é cool, né? É legal, é cultura pop. Mas naquela época era assim, eu não levava jeito pra esporte, eu era super desengonçado, tímido, não sei o que e tal, mas eu gostava muito de livro, de TV e de videogame, eram as coisas que eu mais gostava. E eu ficava muito sozinho fazendo isso, e videogame foi esse meio, essa coisa instigante que eu não tinha em casa, que talvez por conta disso também me parecia ainda mais interessante. Sim. Eu tinha pouco acesso. Então, minha infância toda foi assim, foi jogando na casa de amigos ali da rua que tinha um Super Nintendo, aí eu tinha um primo na outra rua, 2 quadras de lá, que tinha um Mega Drive, e depois ele comprou um 64, aí tinha um outro menino lá que tinha um PlayStation, que de vez em quando ele deixava a gente entrar na casa dele e jogar. Foi assim, foi jogando na casa de todo mundo, e em algum momento um tio que eu morava meio que numa meia água, né, nos fundos da casa dos meus tios, e eu tive um tio que comprou um Super Nintendo, aí a gente jogava diretão e tal, isso já quase no final dos anos 90, mas toda a minha infância foi na base disso. Meu primeiro videogame mesmo, eu comprei, eu tinha já uns 15 anos, eu fiz uns bicos e juntei uma grana e comprei um videogame no período em que já tinha PlayStation 2 saindo, sabe? Aí eu comprei um Super Nintendo pra mim mesmo, aí depois foi um PC Gamer, e eu tava trabalhando e eu comecei a acompanhar consoles, mas nem passava pela minha cabeça trabalhar cobrindo videogame, até porque eu não tinha conhecimento além do entusiasta que gosta de saber o que tá acontecendo, né? E morando no interior de Minas Gerais. Sim. E pobre, sem ter acesso, então as coisas que eu descobria consumindo videogame eram coisas que já tinham acontecido no mundo, sei lá, 5, 7 anos antes, sabe? Então eu tava sempre muito atrasado. Sim, sim. Mas, tá, aqui eu fiquei confuso nessa questão de Tu já disseste que jamais tinha imaginado trabalhar cobrindo games e fazendo eventos internacionais, que nem o senhor já fez várias vezes. Então, para onde a tua carreira se direcionava? Ou qual era a tua aspiração, de fato, apesar de jogar videogame, um Super Nintendo por criança? Cara, quando eu era criança, eu tinha um pezinho na arte visual, assim. A minha família, por parte de mãe, ela... É engraçado que nunca teve um artista profissional que eu conhecesse, pelo menos que eu soube, mas a minha avó materna, os tios quase todos tinham uma inclinação artística. Então tinha tio que pintava, que desenhava, minha mãe também, o tio músico, não sei o quê. Era todos artistas amadores, assim, e com uma certa afinidade já quase que instantânea com arte. E... sendo essa criança que amava, por exemplo, quadrinhos, né? Eu aprendi a ler com revista em quadrinho. Antes de ler livro, no período de alfabetização da escola, meu pai trabalhava meu pai é cabeleireiro, ele trabalhava num salão de beleza perto da minha escola, e do lado tinha uma banca de revistas. E eu fiquei amigo do cara da banca, e eu ia pra lá, ele tinha uma pilha de revistas usadas de quadrinhos que eu podia ler. Sim. Então eu ia pra lá e assim... tinha que esperar meu pai pra ir embora, sair da escola, ficava lá, passava a tarde toda olhando, no início tentando entender o que estava acontecendo, e ele já no pré-escolar aprendendo, juntando as palavras e lendo. E às vezes ele até me emprestava alguns pra levar pra casa, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Que tipo de historinha tu lia? Cara, eu lia de tudo. Eu gostava muito das coisas mais infantis, né? Turma da Mônica. Eu gostava muito de quadrinhos da Disney. Acho que nos anos 90, umas coisas bem legais, assim, Almanac Disney e afins. Mas eu também gostava de coisas de super-herói, apesar de que eu não entendia muito bem. Eu não gostava de Marvel, me parecia um pouco adulto demais. Sim. Era violento, sombrio e tal. Eu sempre fui uma criança mais da DC, porque essa coisa um pouco mais lúdica, né, colorida, mais deuses e tal. Superman era o meu personagem preferido quando eu era criança. Lia tudo que eu podia do Superman enfim, personagens da DC de forma geral. Mas essa coisa de gostar de quadrinhos me fez querer desenhar. Então, até os 18 anos, mais ou menos, eu tinha uma quedinha por ilustração. Eu pegava livros que ensinavam a desenhar, quase diariamente eu desenhava, meu traço estava realmente ficando bom ali por volta dos 18. Sim. Assistia documentários, o quadrinista francês, não sei o que, falou, pô, acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. E sei lá, a vida real bateu e eu precisei de trabalhar com coisa chata e acabei que nunca fui pro lado da ilustração. Hoje eu não devo saber desenhar nada. Assim. Não, um pouquinho deve estar lá dentro. É o tipo de coisa que você tem que testar, né? É igual... É como qualquer outro tipo de
qual que é a palavra? De ofício, né? Você precisa praticar, precisa ficar afiado. Sim. Então você pode ficar assim como um músico, você pode esquecer como fazer a maior parte das coisas. Hoje eu não devo saber desenhar nada. Interessante. E como que a vida real bateu? Quais foram as coisas chatas que tu trabalhaste? Só pra ilustrar, eu trabalhei como office boy, por exemplo. Trabalhei como atendente de locadora de VHS. Então, entendo de trabalhar como atendente de telemarketing. Na verdade, não era de telemarketing. Na verdade, eu atendia numa empresa de internet. Internet a rádio. Rádio? A rádio. Existiu isso no passado. E daí, quando chovia, dava problema, eu era a pessoa que recebia a ligação. Então, por isso que eu pergunto, assim, tipo, quais foram as profissões que o Dias teve antes de... Cara, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Não deveria tão cedo, mas... Eu não gostava de pedir dinheiro para os meus pais para nada. Perfeito. E eu queria comprar minhas coisas, queria ter um dinheirinho. Então eu trabalhei inicialmente, fiz bico de copeiro em festa de 15 anos e casamento. Dava madrugada lá, servindo os garçons para eles servirem mesas. Eu trabalhei como atendente de telemarketing. Na verdade, não atendente, era vendedor, né? Sim. Aquela editora 3, aquelas revistas Isto É e afins. Eu tentava vender isso no final da minha adolescência, mais ou menos. Eu trabalhei numa livraria, inicialmente como barista da cafeteria que ficava dentro da livraria, e depois trabalhei na livraria. Depois disso, eu fui trabalhar Eu fui atendente não, como se fala? Auxiliar administrativo em uma empresa de educação à distância. Quando isso era uma coisa super nova ainda. No meados dos anos 2000. Tinha 16 anos quando eu entrei lá. Aí eu fiquei lá uns 3 anos e depois disso eu fui trabalhar numa empresa de um colega meu já de faculdade, da minha primeira faculdade, de mídia eletrônica. Quando você vai, por exemplo, numa lanchonete ou num supermercado tocando uma rádio, você vai na lanchonete, tem a TV passando aqui os combos, os pratos e tal. Essa empresa era uma das primeiras empresas do Brasil que fazia esse tipo de coisa. Sim. E eu era o cara que atendia a galera brigando porque a máquina tinha parado de funcionar e depois fui trabalhar no TI. Então eu trabalhei um pouquinho com TI também, apesar de... Nunca fiz análise de sistema, nunca fui programador, nada disso. Mas eu conhecia o sistema há muitos anos, então... Pra saber o que tinha que fazer. Eu tinha uma função ali que era criar processos, criar documentação e resolver os problemas que não eram tão pesados para os programadores resolverem. Então, eu tive tudo isso antes de trabalhar com comunicação. Fazendo uma faculdade que não tinha absolutamente nada a ver também com comunicação. Você sabe já, né? Não faço ideia. Eu aqui sou o ouvinte. Eu quero saber o que tu fizeste. Eu fiz teologia. Teologia. Muito bem. Eu tenho um diploma na minha casa de bacharel de teologia. Teólogo. Eu tenho um passado bem extenso com a igreja, né? Meus pais eram de família evangélica e aí eu cresci na igreja, aí super engajado na minha adolescência e tal. Tendo muitas dúvidas e querendo também, pensando na ideia de me tornar uma pessoa que trabalhasse ou contribuísse com o ministério, acabei parando na faculdade de teologia, concluí o curso, né? Sim. Lá. Aí depois disso só que eu fui para comunicação. Interessante, que curioso. Pessoa formada em teologia. Tu acha que o que tu tiver, falando sério, sem brincadeiras, tu acha que o que tu tiveste lá na faculdade de teologia, certo? Alguma coisa... tu consegue conectar com as coisas que tu faz hoje, assim, de alguma forma? Com certeza. Eu aprendi a escrever lá, né? Eu não sabia escrever como uma pessoa que, sei lá, sai do ensino médio e acha que sabe escrever, assim. Sim. Aí, tanto que a minha nota maior para eu ter conseguido a bolsa para entrar foi uma redação, né? A redação que eu fiz teve uma boa nota. Mas em teologia eu aprendi a escrever, porque tem até uma frase de um teólogo, um axioma de um teólogo, não lembro quem que disse isso, mas que ele fala que a espada do teólogo é a pena, né? É a caneta. Sim. E é isso, né? A teologia, ela é uma sistematização da fé, né? Ela não é um estudo do que é metafísico. Ela estuda a fé e como ela se organiza. Pelo menos a teologia num ponto de vista acadêmico, né? Claro. Não era uma teologia confessional, era uma teologia num ponto de vista de vamos entender como funciona o dogma, vamos entender como funciona a doutrina, como as denominações se organizam, entender um pouco sobre a história, de como o cânone foi formado, essas coisas todas. A parte mais acadêmica que você pode utilizar o método científico em cima, né? Tanto que uma pessoa que é ateia pode fazer teologia e ainda assim ser um ótimo teólogo do ponto de vista acadêmico. Mas eu
eu aprendi a escrever lá e aprendi também a organizar melhor as minhas ideias lá. Eu acho que muito do que eu utilizei em comunicação depois foi... Eu devo muito à teologia, porque a experiência acadêmica, ela é assim, né? Se você não está comendo mosca na sala de aula, se você está fazendo um bom trabalho, um bom artigo acadêmico, você está fazendo entrega um bom TCC e coisas do tipo, prestando atenção, você entende que o método acadêmico, o método científico, você precisa justificar, você tem lá o objetivo, você tem o problema para resolver, você tem que ter uma argumentação, você precisa buscar fontes. Então, eu fui trabalhar com jornalismo. O jornalismo é isso, né? O jornalismo é você buscar as fontes. Eu dei essa notícia, mas quem falou isso em qual circunstância? Essa fonte é confiável? Você tem algum registro que mostra que lá? Não tem, mas onde está a credibilidade disso? Sim. Então, o jornalismo, enquanto uma ferramenta de comunicação, ele está muito próximo dessa coisa de como o método científico funciona, né? Um bom jornalismo, né? Porque claro. A gente está num período que é bem complicado, porque todo mundo que tem acesso à internet acaba escrevendo o que quer e nem tudo é jornalismo. Não, é um absurdo. Tem gente que não faz preparação nenhuma e se acha apresentador e podcaster e tudo mais. Então, eu tava falando mais do pessoal mal intencionado. Não, eu entendi. Tá tudo bem. Mas se você quer, tal como Martinho Lutero, ficar, ai meu Deus, eu sou tão ruim, aí fica contigo. Mas é o seguinte, eu sinto que foi um primeiro passo muito importante. Não tenho dúvida de que eu sou hoje um comunicador melhor, por ter passado por essa experiência inicial. Porque eu vejo muitos colegas meus que passaram pelo jornalismo, já chegaram meio ali, não sei o que e tal, e eu fico pensando, será que se eu não tivesse prestado mais atenção, tivesse já também sido mais calejado por uma primeira faculdade, será que talvez eu não tivesse, naquele período super corrido que eu estava trabalhando também, deixado passar a faculdade só pegado, sabe, concluído, meio que sem absorver? Não sei, eu sinto que eu cheguei lá já um pouco mais... Amaciado. Amaciado, exatamente. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu meio que sabia. Eu sei o que é um artigo acadêmico. Eu sei como é que faz um TCC. Eu sei como as regras do jogo funcionam, né? Sabe por que tu está lá? Acho que é o mais interessante, né? Eu também tive essa coincidência de ter feito 2 faculdades. Comecei na ciência de computação, depois fui para desenvolvimento de jogos, na qual eu sou formado. E realmente, quando tu vai para a segunda faculdade, tu assim... Ok, agora eu sei por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, e parece que tudo se abre pra ti, né? Só é muito mais cansativo, né? Porque você tá pensando, eu meio que quase que emendei uma na outra, então eu falei assim, a hora que era o momento de eu fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma coisa assim, eu não quero mais saber de vida acadêmica por agora, eu preciso de um descanso. E bem agora é o período que eu tô falando assim, eu já terminei a faculdade, eu terminei em 2019. E aí rolou uma enrola, tranca um período, abre outro, fica devendo TCC. Mas eu terminei tudo em 2019. Vai fazer 5 anos já. E agora eu tô naquele período que eu falo, putz, agora eu tô querendo, acho que estudar de volta. Eu quero voltar, quero fazer... Até já olhando uma especialização aí, pensando se ano que vem eu já faço e tal. Mas é isso, eu sinto que... por mais bizarro que seja, falar, eu sou um cara que trabalha com entretenimento, com videogame, com tecnologia, e eu tenho esse passado que eu fui fazer teologia. Hoje eu sou ainda um cara que você encontra aqui uns pelos brancos na barba, né? Fiz 36 agora, você ainda fala, né, nem é tão bizarro, mas quando eu tinha 18 anos, 20 anos, eu falava para as pessoas que eu tô fazendo teologia e tal. Não, as pessoas não conseguem conectar as coisas, né? Mas eu acho que é isso que é legal, de a gente poder conversar e ir conectando e colocando essas pedrinhas uma em cima da outra pra fazer sentido. Entende? Pra dizer, o Dias. Putz, agora faz sentido. Nós somos uma soma de experiências e que eu vi uma vez, eu não lembro quem foi uma entrevista do Jô Soares. Não lembro se foi Washington Oliveto, da publicidade. Era alguma personalidade grande falando. Eu lembro que era criança e acho que meus pais estavam assistindo, eu peguei essa frase, eu nunca mais esqueci. Era meio que um incentivo a pessoas fazerem 2 coisas diferentes. Sim. Então, tinha um exemplo lá de uma pessoa, a pessoa trabalha com música, é musicista, mas aí a pessoa fez engenharia, sabe? Você ter 2 coisas que são discrepantes, aparentemente, elas complementam muito melhor a sua visão de mundo, né? Você sim. Uma cosmovisão muito mais interessante. Por exemplo, você fez ciência da computação, que é uma coisa bem
né? Pragmática e fechada. Exatamente. E se eu trabalhar com desenvolvimento de games, que é um negócio que envolve design, envolve uma parte artística, envolve a experiência, o que vai instigar o jogador e dizer que isso aqui é gostosinho de jogar? Exato. Entendeu? Não, eu tive modelagem, tive a parte de artística, tive roteiro, que eu disse assim, que eu tô trabalhando em roteiro? Pra que vai servir isso na minha vida? E depois, muitos anos depois, a gente lançou uma série de TV na qual eu fui roteirista e diretor. Então é uma coisa que tu ficou olhando assim, o clássico, você tá em casa dizendo assim, eu tô tendo essa aula aqui, isso aqui não vai me servir pra nada. Pra que eu vou usar Bhaskara? Exato. Aí chega naquele momento da sua vida, você tá nos Jogos Mortais, pra você passar ali vivo pra próxima etapa, você tem que fazer Bhaskara. Exato. Parece besta, mas a Bhaskara até... Bem bom esse exemplo, porque eu fiz um jogo de surf que precisava de muitas curvaturas, né? Que o vôlei, Super Vôlei Brasil, era usar x ao quadrado mais x. Cara, não é possível que eu vou ter que usar esse negócio. É o único jeito. Porque num jogo de esporte, especialmente com bola, tu vai trabalhar sempre com a curvatura da bola e a bola se joga sozinha. Tu só tem um trigger de um lado. Então tu tem que saber fazer realmente a curvatura da bola a partir de um ponto e tu faz isso funcionar. Mas eu vou te dizer que, assim, eu tenho uma frustração na minha vida que é não me dar bem com exatas. E eu fui descobrir que é depois uma coisa que não é muito minha culpa, né? Eu descobri, esse ano eu fui diagnosticado com TDAH. Eu sei que todo mundo no TikTok acha que tem TDAH, mas eu fiz o teste... Mas eu tenho de verdade. Eu fiz o teste neuropsicológico lá e eu tenho. É um grau baixo, né? Mas eu tenho TDAH e isso fez muito sentido pra mim. Um monte de dificuldades que eu tinha na escola e tal. Eu falei, isso faz sentido. E assim, eu nunca fiz o outro teste, mas eu tenho, assim, 90% de certeza que eu tenho descalculia. Que é meio que a dislexia de números, né? Então, eu tenho todos os sintomas. Eu tenho dificuldade com direita e esquerda, eu me confundo, eu não consigo gravar fórmula, eu tenho muita dificuldade em ordem de número, né? Isso sempre me trouxe muitos problemas durante o período escolar, em que eu tinha que, né, tanto matemática quanto outras coisas, até, sei lá, química, né? Que você tem que também gravar umas fórmulas e tal. E aí eu digo que é uma frustração, porque, assim, comunicação é uma área completamente lascada no cenário atual. Especialmente com a internet, que te dá mais possibilidades, mas também todo mundo pode ser comunicador. Fato. E aí, tipo, tá super lotado, né? Você quase não tem espaço para comunicadores. Alguns poucos conseguem se destacar. Às vezes você tem a vaga, mas a vaga, ela não é bem remunerada. Sim. E aí, a menos que você esteja, sei lá, você seja uma pessoa que trabalha numa Globo da vida ou algo do tipo, é muito difícil. Até lá, agora tá todo mundo é freelancer lá. Todo mundo, tem esse negócio, todo mundo PJ lá, exatamente. Né? Mas assim, é um PJ que paga bem por lá, eu imagino. Por um período muito específico. Tá. Tu fecha o contrato. Mas enfim, comunicação é um problema. Mas eu já pensei nisso, falei, cara, por que... Nossa, eu queria tanto olhar para números, isso não me causar urticária, porque eu poderia ser engenheiro, poderia ser trabalhar... Eu pensei nesses anos atrás, aí, quando a coisa estava realmente em crise, falei, quanto de matemática eu preciso saber para ir trabalhar com a área de TI, com a área de desenvolvimento, de software e tal? Porque eu falei... Esse é um mercado que tem tudo para crescer. Hoje tem saído da comunicação seriamente, assim, em anos passados. Acho super interessante tu dizer isso, da questão de mercado. Tu disseste que tem uma super produção da parte de comunicadores, né? Tipo assim, da parte de jornalismo tá super sucateado, talvez, de certa forma, porque qualquer um pode ter o seu programa, né? E lançar o negócio na internet. Eu gostaria de poder ampliar esse espectro e ter a tua opinião sobre isso. Eu concordo contigo com relação a qualquer um poder fazer jornalismo, teoricamente. Eu tenho esse sentimento também com relação à indústria de jogos. Eu já tive uma palestra que falava exatamente isso, que para te lançar jogos para celular, isso eu vou te dizer assim, há 5 anos atrás, o número era em torno de 700 jogos por semana para celulares, em torno de 30 jogos por semana para Steam, para PC, em torno de 7 jogos por semana para console. Eu acredito que esse número esteja muito maior hoje em dia. Está muito maior hoje em dia. Eu não tenho os dados de quantos estão sendo lançados, mas eu fiz uma palestra semana passada que eu tive que fazer um levantamento. E aí, o mercado mobile, em 2019, ele abocanhou console e PC, né? Sim. O último dado de 2023 do pessoal da Newzoo, e acho que nesse momento é a firma de
inteligência mais confiável. Sim. Tem algumas que meio que inflam demais os números. Sim. Eles disseram que o mercado de games em 2023 estava já ali saindo da crise. Crise, eu não gosto de usar essa palavra, porque o mercado nunca parou de crescer. Ele só não cresceu tanto quanto ele cresceu no pico da pandemia. Ele teve uma bolha. Pra quem não sabe, quando entrou a pandemia, todo o mercado de jogos cresceu 30%. Então, todas as receitas que existiam, elas tiveram uma super inflação de 30%. Então, se tu ganhava R$1.000 por mês, tu passou a ganhar R$1.300 com tudo que tu fazia. Então, alguns foram mais, outros foram menos, mas todo mundo, de forma geral, começou a ter uma receita maior e todo mundo achou, como acontece com você em casa, que a partir do momento que você ganha um salário maior, você não vai voltar a ganhar a partir daqui 2 anos o mesmo salário que você ganhava. E começa a gastar aquele 1/3 a mais também, né? Não só isso, mas assim, os caras viram, nossa, meu Deus do céu, todo mundo em casa, videogame é a grande coisa do entretenimento, vamos todo mundo investir em videogame. Então um monte de investidor começou a entrar em mercado de games, rolou aquele pico imenso em 2020, Sim. Seguiu em 2021, 2022, quando tava todo mundo já, 22, fora de casa, as pessoas estavam jogando menos videogame, consumindo menos videogame, a bolha estourou, mas aí que tá, o mercado de games ele nunca caiu. A gente continua em crescimento. Sim. O crescimento de 2023 acho que foi de 3%. Foi pequeno, mas foi um crescimento que estava sucedendo aquilo que estava rolando já em 2020. Em 2023, que foi um ano fraco, em teoria, porque a coisa, no final de 2023 que começou pessoas começaram a se interessar de volta em investir em videogame, Sim. Os grandes investidores, foram 184 bilhões de dólares que a indústria de videogames fez. Só pra você ter ideia. Isso é 5 vezes mais do que a indústria de cinema fez em 2023, no ano em que a indústria de cinema cresceu 30%. Isso foi 6 vezes mais do que a indústria de música fez em 2023. Então, Sim. assim, ainda é muito dinheiro. E aí, por que eu tô fazendo todo isso aqui? Mercado mobile. Foi 49% disso foi mercado mobile. Sim. Foi quase 50%. 90 bilhões do mercado mobile. E aí, isso aí que você está falando me chama a atenção porque saiu um levantamento, na verdade, foi até exclusivo de X do Controle que a gente trouxe isso lá. Nosso querido jornalista Lucas Arrasca, ele é colaborador nosso lá, ele fez um levantamento de jogos lançados no Steam. E em outubro de 2024, o Steam, ele bateu o recorde de 2023, que já vinha crescendo já há uns 5, quase 10 anos, de número de jogos lançados. Em 2024, foram mais de 14 mil jogos lançados no Steam. Até outubro, e a expectativa é que até o final do ano seja de 17 mil jogos lançados. Só que tá, não existe muita curadoria. Tem muito shovelware. Muito jogo que não é jogo. É um software executável e não existe um design, não existe nada ali. Os caras botam lá pra, bota o negócio vendendo a 5 centavos. Explique um shovelware. Shovelware é quase que um golpe, né? É um software que ele não tá cumprindo o propósito dele. Sim. Ele tá ali para gerar volume. Então, quando você entra, às vezes, em algumas lojas de jogo, às vezes acontece até mesmo na PlayStation Store, na da Nintendo tem bastante também, porque eles fazem pouco curadoria lá. Você vai encontrar promoção. Promoção. Clica na promoção e filtra não, né? Coloca a ordem do mais baixo pro mais alto em termos de preço. Sim. Aqueles jogos que vão estar ali na faixa de R$1, mais ou menos, R$2, vários desses jogos, eles não são exatamente um jogo. Não houve um estúdio assim que falou e pensou, cara, vamos fazer um design, vamos tentar fazer esse jogo e vai ser legal nisso. Não, os caras, eles fazem para gerar volume. E aí tem jogo que ou é uma cópia de carbono de outra coisa que já existe, né, de forma muito mais rústica, muito menos funcional, ou às vezes até um jogo que nem é um jogo, é um software qualquer lá que, pra dizer que é algum jogo, sei lá, se tem algum tipo de interação, mas não faz nada. Você lembra que rolou uns meses atrás no Steam, virou meme isso na internet? O jogo da banana? Não, fiquei sabendo. Você não viu isso? Conte. O jogo da banana é um shovelware, pelo amor de Deus. Era uma banana, o software era o seguinte, o nome do jogo era Banana. Sim. Aí o jogo era, você clicava, aparecia uma banana na tela, e quando você clicava na banana ia subindo uns números. Eu não me lembro como que era exatamente a lógica ali,
mas depois você ia clicando, e quanto mais você clicasse, aparecia número, e quanto mais números você tinha, você conseguir skins diferentes de banana, mas não existia um jogo. Sim, mas... Era um negócio que você clicava e subia número. No PlayStation também surgiu isso, quando surgiu o PlayStation 4, e pro iPhone também surgiu, que é o Diamond Game. Esse jogo já existe. Do início dos tempos, o Diamond custava $99 e era um diamante no qual tu clicava no diamante. Era isso o jogo. Era isso o jogo. E no Telegram também existe isso, que são os jogos de blockchain, que tu tem um ratinho lá, que tu fica clicando no ratinho e ele vai dando número, só que daí ele vai gerando receita, play to earn, né, um jogo pra ganhar, no qual ele vai gerando dinheiro e depois tu pode realmente tornar aqueles números dinheiro na blockchain. Esses jogos ligados à blockchain, eu sou, assim, muito arredio. Não sei, cara, é sempre aquela coisa, a pessoa não tá lá pelo prazer inato do ser humano de jogar, de se divertir. A pessoa tá lá pra conseguir enganar o otário. Eu entendo que isso seja a grande maioria. Assim, tipo, 95%. Tá, assim, talvez tenha algum ali que realmente exista alguma intenção de design, mas grande parte desses jogos é isso. Isso, assim, desculpa. Não, tá tudo bem. É uma tendência bem recorrente da indústria de tecnologia. Você tem sempre uma buzzword de alguma coisa e você tenta enganar um bando de investidor otário a entrar na tua onda. Não. Rolou isso com FNT, a bolha estourou. Rolou isso com... Qual foi outro negócio que rolou também durante o período de pandemia? Inteligência artificial. A inteligência artificial é o próximo. Websites, metaverso, websites. Quantas milhares de pessoas o Facebook demitiu agora em 2024 porque a ideia de metaverso deles não era real, não era compatível com a realidade. Aquelas imagens do Mark Zuckerberg, de ele falando lá não sei o quê, descobriram depois que o vídeo em que ele fala finalmente, agora o seu personagem, seu avatar tem pernas. Aquilo lá era CGI. Não era nem o jogo funcionando. Pois é. Então os caras tentam vender uma ideia para que gente podre de rica, bilionários, pessoas que representam firmas de investimento bilionárias, façam o investimento nessa ideia e às vezes a ideia não leva a lugar nenhum. E a própria ideia da inteligência artificial, e assim, eu não quero ser a pessoa super negativista que só vai reproduzir o que está na internet. Eu entendo que deve haver usos úteis para a inteligência artificial que realmente beneficiem a sociedade, beneficiem o ser humano como um todo. A medicina agora, por exemplo, está estudando formas de encontrar câncer utilizando processos repetitivos com a inteligência artificial. Sim. A mesma coisa, sei lá, tipo... Eu vou usar uma palavra aqui, se você considerar um palavrão, vocês censuram depois, mas o famoso trabalho de corno, aquele trabalho que ninguém quer fazer, que é trabalho de repetição, de checagem ultra excessiva de dados. Eu acho que a inteligência artificial tem muita... a inteligência artificial... Desculpa. Eu acho que a inteligência artificial tem muito potencial de resolver esse tipo de problema. Mas a hora que você está tentando substituir o ser humano para, por exemplo, criar a parte criativa do ser humano, a parte a parte que nos torna humanos, que é a parte que você evoca emoções. Tô falando especialmente da indústria de entretenimento, da indústria de comunicação. Claro. Eu sou roteirista, eu sou jornalista, eu escrevo. Então, eu até brinquei outro dia, tava fazando um freela, a pessoa falava, manda pro chat GPT para ele... revisar, eu brinquei, cara, eu não lido com essas coisas, assim, eu não mexo com isso, porque pra mim é um princípio muito... Claro. Muito... Eu não quero negociar esse princípio da parte criativa. Eu sinto que tudo que é produzido por inteligência artificial, eu digo sem exceção, tudo que eu vi até hoje, em vídeo, em imagem, em texto, é claro a falta de alma, a falta de intenção, é simplesmente uma reprodução de dados. E o próprio nome inteligência artificial, ele é um nome floreado, né? Autoexplicativo. Não, eu digo que é um nome floreado porque não é um ser inteligente, não é a ficção científica de um ser que pensa por si próprio. Sim. Ele é a reprodução de vários processos. Ele está utilizando uma base de dados para ler como os processos funcionam. Então, por exemplo, a geração de uma imagem. Ele vai ver milhões e milhões de imagens, por exemplo, um menino tomando sorvete. Quero um menino de camiseta vermelha tomando sorvete. Ele vai olhar milhões e milhões de imagens o que é um menino, o que é um sorvete, o que é uma camiseta vermelha, e vai tentar te mostrar várias opções daquilo.
Mas não existe, por exemplo, se você falar assim, um menino que anda, que tá tomando sorvete de camiseta vermelha, eu consigo imaginar aqui agora, eu consigo imaginar o cabelo dele, as feições do rosto dele. Isso aqui não tá em banco de dados nenhum, não existe em nenhum lugar, eu tô criando aqui agora. E isso a inteligência artificial não consegue fazer. E por isso que é tão sem alma, porque é a pura reprodução de processos. É o remix, né? O puro remix sem a alma. Você discorda? Eu tô pensando no que tu tá dizendo. Porque... Olha que interessante essa questão. Tu disseste que a inteligência artificial é um remix de um banco de dados de várias imagens do menino tomando sorvete. E daí eu acabo pensando, né, necessariamente, na situação de um ornitorrinco dirigindo um carro, né? Que é uma imagem muito melhor que a minha. Não é essa a questão. A questão é, se a pessoa que está assistindo nunca viu um ornitorrinco, ela não tem a imaginação de um ornitorrinco dirigindo o carro. Tá. Então, necessariamente, para te imaginar o ornitorrinco dirigindo o carro, tu tem que ter visto ou ter a consciência... Óbvio. Assim, nós somos um coletivo de repertório que nós adquirimos ao longo da vida. Mas a diferença é que nós somos criativos. Nós conseguimos criar coisas. Criar do nada. É muito mais difícil fazer isso no mundo que tem 8 bilhões de pessoas, em que quase tudo já foi feito, que a gente já viveu a era da tecnologia por várias décadas, que existe internet, que a ideia de uma indústria que está intrinsecamente ligada ao capitalismo cria uma indústria de produção, tem gente produzindo coisas o tempo inteiro. Então, é difícil criar coisas novas, mas ainda é possível. Sim. Porque nós somos seres humanos. Se hoje caísse uma bomba e reiniciasse a raça humana, sobreviver só um casal lá de novo, ou um grupo de casais... Casal lá de novo. Aí veio a teologia. A teologia, né? Eu quis tratar de uma forma... quase mitológica. Porque mesmo como uma pessoa que passou pela teologia, eu não acredito que tenha sido só um casal, tá? Ok. Mas se a gente resetasse a Terra hoje, o ser humano ainda ia conseguir criar. Sim. Se você limpasse a base de dados, o acesso à base de dados da inteligência artificial, ela não ia conseguir criar nada. Sim, fato. E é isso que eu acho que pega muito pra mim, a ideia de que tem essa linha borrada cada vez maior nesse mundo do capitalismo tardio, em que o entretenimento está tão ligado à comunicação e à arte, que a gente mal sabe o que é arte, o que é comunicação / produto de entretenimento. Perfeito. E a arte é algo intrínseco do ser humano. Todo mundo é artista de alguma forma, ainda que não seja um artista profissional, todo mundo sabe. Às vezes a pessoa é um artista que não sabe pintar, não sabe cantar, não sabe fazer nada, mas, putz, a comida da pessoa, ela também tem um é negócio, né? Aquilo culinária também é arte. Com certeza. Então, eu sinto que rola isso. Inteligência artificial não consegue reproduzir isso. E o ser humano consegue criar do nada. Sim. É a coisa que nos torna especiais, né? E esse que é o meu problema com inteligência artificial. Nem sei porque eu tô falando de inteligência artificial. Não, tá ótimo. Não. Mas eu acho que esse é o meu problema. É porque também é um assunto muito latente na indústria de games, né? Empolga. Mas, na verdade, o que a gente estava discutindo era a questão de ter muita produção dentro, tu falaste a questão do jornalismo, e eu quis ampliar esse escopo para o mercado de games. Tá. Porque o que acontece? Tu disseste que o mercado de games, mesmo estando em crise, ele ainda assim aumentou 3%, 5%. Foi. O pior ano, que acho que foi 2023, foi um aumento de 3%. Exatamente. A questão é, uma coisa é tu ter um mercado multibilionário para o lançamento de 1.000 jogos e tu ter um mercado multibilionário para um lançamento de 100 milhões de jogos. E daí eu venho com outro dado que eu sempre colocava isso em algumas palestras e talks, que é no Steam, mais de 89% dos jogos não fazem o chamado americano minimum wage, né? Que é um salário mínimo americano durante um ano. Eles não atingem essa marca. Significa que, para todos os jogos que são lançados no Steam, a pessoa não conseguiria comer para fazer aquilo ali. E eu acho que isso cada vez mais se amplia em todas as frentes. E é uma coisa que aconteceu, eu vi na própria Twitch, né? Que o pessoal disse, no início a Twitch pagava super bem.
e de repente, do nada, eles tiraram o dinheiro da tomada e passaram a pagar mal todo mundo. Vamos pensar nisso direitinho. Com 2 segundos. Antigamente, tinha 10 criadores de conteúdo na Twitch. E a Twitch tinha uma base de investidores de propaganda, que pagava, sei lá, $100 mil por mês. E daí, esses $100 mil para os 10 criadores era uma grana super boa para eles. De repente, eles dizem, a gente tá ganhando dinheiro pra caramba nisso. E daí, desses 10, passam a ter 1.000. Entende? E a gente tem que pegar essa mesma quantidade de dinheiro e dividir agora, ao invés de por 10, por 1.000. E daí esses 10 criadores dizem assim, poxa, a gente tá ganhando super bem, agora a gente tá ganhando mal. A Twitch tirou o nosso dinheiro. Não, ela não tirou dinheiro de ninguém, ela só redistribuiu. O caso da Twitch é ainda mais complicado porque a Twitch teve um grande pico, assim como os videogames, durante a pandemia. Todo mundo começou a ver Twitch. Exato. As pessoas queriam se entreter de alguma forma e não só videogame, mas programas, talk shows, um monte de coisa foi aparecendo na Twitch durante o período da pandemia. Sim. Eu, que sou uma pessoa que não costumo ver gameplay, durante a pandemia eu vi bastante lives de amigos, de pessoas que eu tava ali estudando pra ver, né, aprender coisas de conteúdo, enfim. Teve isso também, a audiência da Twitch caiu bastante depois do fim da pandemia. As pessoas assistem menos Twitch hoje. Sim. E também tem aquela coisa que é uma tendência que tá rolando em basicamente todos os serviços de tecnologia, que é assim, a gente lança o serviço, ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, a gente fideliza umas pessoas para estarem junto com a gente, e depois esse serviço começa a ficar pior. Eu tô vendo vários especialistas em tecnologia fazendo ensaios em vídeos no YouTube sobre isso, alguns caras que eu gosto bastante, pessoal que trabalha dia a dia acompanhando tudo que tá acontecendo com tecnologia. Isso é uma tendência que tá acontecendo em todo lugar. Assim, o Google hoje é pior. Tudo é pior. Você vai usar aplicativo de carro, é muito pior do que estava 10 anos atrás. E não é nostalgia de, no meu tempo é melhor. Não, é um fato. Tipo, você pega um Uber hoje, quando você pegava Uber no início, era assim, os caras te ofereciam... Não, o cara vinha de terno. Te oferecia um negocinho e tal. A tarifa era mais baixa. Vinha com sorvete no porta-mala. Você pensava até na parte do software. O software mostrava, olha, isso aqui tá tantas vezes mais caro. Sim. Os serviços, eles eram muito melhores. E isso se estende para basicamente tudo. Serviço de streaming de TV. Era muito melhor, era muito mais acessível. Você tinha planos mais acessíveis, você tinha aquele período de teste maior. Então tudo vai piorando. A gente tá agora nos videogames vendo isso acontecer com os serviços de assinatura, Game Pass. Sim. Que era, nossa, o Game Pass, eu defendia a todo custo. Melhor coisa que já aconteceu na indústria. Eu não falava isso, mas assim, falava assim, é muito... Pra quem? Melhor coisa que aconteceu na indústria, pra quem? Eu falei assim, eu não falava dessa forma, eu falava assim, é um ótimo custo-benefício, só que a gente já falava, já prevendo, né? Até quando, eu não sei. E aí a gente tá vendo isso, né? O Game Pass, ele mudou recentemente, ele tem agora vários tiers, como a Microsoft gastou ali a bica de... Quanto? 80? Não, 70... Perdi agora quantos bilhões foi na aquisição da Activision Blizzard. Sim. Mas foi a maior aquisição da indústria de videogames de todos os tempos. Eles ficaram um ano tentando fazer essa compra, inclusive. Quando eles compraram, bicho, a hora que fechou, próximo Call of Duty, Call of Duty é galinha dos ovos de ouro. Vamos criar aqui um outro negócio e tem outra. Você que tem o modo padrão do Game Pass, nada mais de jogo no dia 1 pra você. Você tem que comprar o serviço mais caro. Então é meio que uma tendência em tudo na tecnologia, né? Eu acho que, especialmente no mercado de tecnologia e entretenimento, a gente tá vivendo a guerra pela atenção. É uma coisa que, na verdade, já não é nova, né? As redes sociais, desde o seu início, elas já tentam gamificar e criar essas injeções, né, de dopamina pra você gostar de acessar e tudo mais. Eles fazem isso porque eles querem a sua atenção, mas isso meio que tá se estendendo por todo lugar, porque esse é o problema, você tem muita oferta hoje. Eu tava contando da minha época de criança, quem vê os anos 90, né, antes da revolução da internet, Sim. que a internet ainda não era uma coisa que tinha na casa de todo mundo, o mundo analógico, ele oferecia muito menos oportunidade de entretenimento. Com certeza. Se eu queria um filme, eu tinha que esperar, às vezes, o fim de semana para ir na locadora ou ver na TV, mas assim, tipo, hoje eu vejo o filme que eu quiser, ainda que ele não esteja em lugar nenhum, vou procurar, talvez tenha em algum lugar da internet. Sim. Então, é muita oferta. Eu trabalho com videogame, eu não dou conta de jogar 10% do que eu queria jogar. Porque, não só porque eu sou adulto e tenho menos tempo, mas porque é muita coisa saindo. Sim. E aí a gente tá falando sobre isso, né? O Steam vai lá e lança 17 mil jogos até o final do ano. Eu não sei, tipo,
quantos desses jogos realmente foram feitos por pessoas que estão tentando, mas eu sei que tem muito jogo ali que deve ser jogo bom que a gente não tá prestando atenção. Com certeza. E muita gente que fez um jogo incrível que tá ali escondido, que ninguém conseguiu prestar atenção, porque agora entrando no meu lado aqui como área de cobertura, Sim. não tem holofote suficiente para todo mundo. Quando você vai ver um evento desse, hoje em dia tem vários, né? E3 antes era uma coisa só, agora você tem um monte de evento ao longo do ano. Cada fabricante de console tem o seu próprio, Sim. as maiores publishers têm os próprios, aí tem o Jeff Keighley com os eventos dele e tal. E você tem uma metralhadora de anúncios, porque não tem nem mais aquela palhaçada que tinha antes, cara subindo no palco, fazendo coisa constrangedora como era antigamente na E3. É jogo. E você sabe que aquilo ali não é uma fração do que tá saindo. Sim. E longe aí, disso. É insustentável. Você conhece, imagina, você trabalha com videogame, você deve saber, conhecer bem o que aconteceu em 1983 na indústria, né? O crash de 1983. Sim. Mas para quem não conhece, a gente estava no momento em que a Atari era a empresa dominante, era uma empresa que estava ali desde 77 com um console que vendendo pra caramba. A indústria de games basicamente surgiu ali, porque antes era um bando de protótipo, Magnavox Odyssey, uma coisa assim e tal. A Atari veio e mostrou, isso aqui é rentável. É um mercado. É um mercado. E aí, de fato, começou a se tornar um mercado. Só que um monte de gente falou, pô, também quero uma fatia disso. Sim. E aí todo mundo começou a fazer jogo. Uhum. E aí, você chegava na loja e tinha um monte de jogo. Só que aí a mãe comprava lá pro filho aquele jogo super caro, porque naquela época videogame era muito mais caro do que hoje. Comprava aquele jogo, chegava em casa e, putz, o jogo é uma bosta, o jogo é quebrado, o jogo é todo lascado. Uhum. Aí você devolve o jogo e você percebe, um pouco depois, que o mercado tá lotado todo de jogo quebrado. E aí o caso mais emblemático, né? O jogo do ET, que coitado do Howard Shore lá, esqueci o nome do desenvolvedor, mas o pessoal culpa ele, né? Mas porque ficou mais conhecido esse caso. Mas é isso, é um jogo que ele... esse símbolo do jogo feito na correria, esse ainda foi feito pela Atari, mas a quantidade de empresa que tava ali fazendo no fundo do quintal de casa e lançando junto... E aí o mercado falou, cara, não quero mais saber de videogame. Chega desse negócio. A América do Norte, né, que era onde existia de fato, o mercado. E aí eu fico muito pensando nessa linha paralela, essa realidade paralela, que não teve uma Nintendo do outro lado do mundo para reavivar aí essa ideia no Japão e depois vender aquilo como se fosse um brinquedo nos Estados Unidos, porque é isso, as pessoas não queriam mais. Eu não acho que isso vai acontecer hoje, porque hoje a gente tá muito mais treinado, né? As pessoas já têm 2, 3 gerações aí que estão super engajadas em videogame. Mas coisas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer. Já estão acontecendo. De fato, o que acontece e o que vai acontecer e o que todo mundo precisa é aquela questão de eu preciso comprar um sabonete. E daí eu vou no supermercado e eu tenho um supermercado de sabonete que tem 700 mil marcas de sabonete. Qual tu compra? Não faz a menor ideia, tu não tem como optar. Ele precisa do jornalista para dizer, então, quer sabonete? O sabonete ideal é esse. O resto, ignore. E aí entra naquilo que você tinha falado sobre o jornalismo. E a minha crítica não é que a internet está facilitando para que outras pessoas façam conteúdo, muito pelo contrário. Eu não estaria aqui se não fosse pela internet. Sim. Mas eu sinto que existe essa perda essa palavra ela é geralmente vista de uma forma negativa, mas eu quero colocá-la aqui de uma forma positiva. A perda do preciosismo. Uhum. A perda de uma técnica profissional para executar aquilo. Então eu vejo hoje muito site que estão entre os maiores sites, e aí você vê que o negócio está escrito de um jeito completamente esculachado. Você vai olhar a notícia, e eu como jornalista que faço um podcast, e toda semana eu vou lá e olho o que aconteceu na semana. Aconteceu tal coisa, deixa eu ver, quem foi que disse? Aí eu olho, putz, não foi isso que aconteceu. Dá um exemplo bobo, assim, sem mencionar onde foi que eu vi nem nada. Sim. Mas aconteceu semana, umas 3, 4 semanas antes dessa gravação aqui, um episódio em que, a FIFA, a organização FIFA, tinha feito um acordo com a Konami para lançar um projeto no eFootball, que é o antigo Pro Evolution Soccer, né? Que hoje é um jogo como serviço. E a matéria era meio que assim... Como é que era? FIFA vai voltar... FIFA fecha acordo com a Konami e vai agora ser parte de eFootball, uma coisa assim. Eu lembro que a manchete, o título da notícia dava muito a entender assim, ó,
Aquele caso que rolou de a FIFA romper com a Electronic Arts. Caso de valor? Por questão do custo da licença FIFA. Agora, ironicamente, ela tá indo com um concorrente. E futebol vai virar FIFA. Dava a entender algo assim. Sim. Cara, não era nada disso. O negócio é assim, vai ter um campeonato que eles fazem aqui, campeonato online, campeonato digital, né, de FIFA, que ele vai acontecer dentro do eFootball. É notável de notícia pra caramba, poxa, é irônico você pensar, realmente o FIFA tava lá, agora tá aqui. Mas é uma coisinha. Sim. A FIFA não tá fechando pra agora eFootball ter tudo que FIFA tem. Então, assim, tô dando um exemplo pequeno, mas é cheio dessas coisas. Claro. É uma notícia distorcida pra puxar clique. E assim, no jornalismo a gente tem umas regras muito básicas que, mesmo, elas se aplicam pro jornalismo digital também. Sim, sim. Que é tipo assim, a hora que você botar um título, o título ele precisa informar a notícia. O ideal é que ele seja uma oração, desde que quando é uma notícia factual, ele tem que ser uma oração, ou seja, tem que ter um verbo, né? Então, tal coisa aconteceu. Em vez de colocar simplesmente aqui, por exemplo, sei lá, o chocolate. Indústria de chocolate perde, sei lá, receita de indústria de chocolate cai 90%, digamos. Essa seria a notícia. Aí eu vou lá e coloco assim, a queda da indústria de chocolate. Isso não é um título de notícia, isso é um título de um artigo, de uma coisa que você vai fazer. Perfeito. Então, tem gente que, por exemplo, usa ponto final no título da notícia, ou fala assim, você não vai acreditar no que aconteceu, não sei o quê. Na notícia, assim, fala, cara, isso não é notícia, isso não é jornalismo. Jornalismo, por exemplo, ele não é uma regra, mas é de bom tom. Quando você começa uma notícia, você começa por aquilo que a gente chama de lead, né? O lead, ele é o que, quando, quem, o que aconteceu. Claro. A pessoa que leu a notícia ali, ela saiba já na primeira e na segunda frase sobre o que aconteceu. No jornalismo digital, a gente tem um negócio que é assim, você explica o primeiro o que é mais importante, e embaixo você contextualiza. E por que essas coisas não são aplicadas? Não é por má fé, mas uma coisa que acontece muito no jornalismo de games, especialmente o brasileiro, é como você mencionou, tá tudo sucateado. E aí quem tá fazendo jornalismo de games hoje em dia é muita gente júnior, é gente que não tem mentoria, é gente que não tem, sabe assim... Sim. Cara, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de tecnologia e games, eu nunca tinha trabalhado com comunicação, mas eu tinha um monte de gente sênior ali que via os meus textos, que revisava e falava, perfeito, não faz assim, faz assim. Separa esses parágrafos assim, assim, assado. E nos meus primeiros meses eu entendi como é que funcionava a coisa. E, obviamente, faz parte do profissional também ir lá e buscar o que está acontecendo, ler jornal, ler texto de lugares de qualidade para se inspirar e fazer bem. E eu sinto que, cara, é meio que geral, assim. Algumas poucas exceções de jornalistas que eu consigo pensar no nome. Você olha muitos e muitos veículos, alguns dos maiores, inclusive, a notícia está escrita de uma forma completamente distorcida, que tem dados ali que estão errados, estão imprecisos, que o título ele é um clickbait safado num período que a gente já deveria ter superado isso. Sim. E aí é muito frustrante que eu olho assim e falo, cara, e aí, por que não tem jornalistas sêniores? Porque o cara tá trabalhando 10 anos com jornalismo, ele chega lá, ele quer subir de cargo, ele quer receber, ele quer sustentar. Nesse período ele não é mais o cara da faculdade, ele é o cara que às vezes tem família, né? Filho. Tem filho, cachorro pra cuidar, sabe? Ele tá morando sozinho, não mais com os pais. Sim. E ele precisa de um salário que seja compatível. E aí as empresas elas não querem pagar, porque vários dos sites de jornalismo estão com empresas de mídia e na maioria das vezes eles não são prioridades para essas empresas de mídia. Elas têm coisas muito mais rentáveis ali, o comercial fecha muito mais fácil com outros produtos que a casa tem. E aí aquela coisa meio sucateada. Aí se a empresa tiver sorte de ter alguém que se importa ali na liderança, na editoria-chefe, essa empresa, aí assim, os leitores desse site têm sorte porque a coisa vai sair um pouco melhor, mas isso não acontece sempre. Então é muito frustrante, não só para mim, mas para vários profissionais da minha idade mais velhos do que eu, que ainda gostam de games, que ainda acompanham os sites, que ainda estão nos eventos e tal, olham para isso e falam, cara, que triste, né? Porque a impressão que a gente não construiu nada. E qual é a tua recomendação para quem quer trabalhar cobrindo? Não trabalhe. E eu não falo isso em piada. Antigamente eu falava como piada, eu falava, não, mas negócio de jornalismo isso é ganhar mal, eu não faço isso não. Hoje eu falo assim, não faça isso. De verdade, assim, toda a seriedade, olhe nos meus olhos. Eu tô falando muito sério. Não faça isso. Porque o que eu mais vejo é isso, é gente que tá nesse tipo de situação, tá sendo mal pago, trabalhando ao extremo, e não é só isso, tá lidando com a indústria, com a comunidade da indústria de entretenimento mais tóxica que existe. Pessoal de quadrinho, de filme de bonequinho aí, essa galera
não é nada perto do pessoal do videogame. Não tem ninguém mais tóxico que a galera do videogame. Não todo mundo, obviamente, né? Só que assiste, por exemplo, esse podcast, que é maravilhoso. Ah, muito bem. Mas tem uma galera extremamente tóxica, eles são muito vocais. Sim. E aí, cara, assim, eu já passei por isso, vi amigos meus passando por isso, assim, de galerinha de comunidade de criar grupo de ódio e perseguir você em rede social, e vai lá, descobre seu Instagram, descobre seu Twitter, tudo vai lá te atormentar. Quando eu passei por isso em 2017, eu não tinha cabeça para lidar com isso. Foi bem difícil. Hoje estou um pouco mais vacinado. Mas rola muito isso. Além de você fazer tudo isso, você tem que lidar ainda com quem não gostou da sua opinião. E às vezes é uma questão que você até argumentou. Eu falo, cara, é ruim por causa disso, disso e disso. Não, mas eu gosto, não sei o que. Tipo, é bem complicado. No meio de tudo isso tem o pessoal também de YouTube. Que é a galera que hoje o público acaba indo muito pro marketing de influência. Sim. Eles não querem mais saber o que a empresa, o CNPJ está falando. Eles querem saber o que o Juquinha Gameplays falou. Porque o Juquinha Gameplays, ele fala a linguagem deles, ele é um amigo deles. Claro. E não tem nenhum problema você falar a linguagem do público. Mas existe também muito amadorismo, muito despreparo também nesse meio. Perfeito. Bem, então, encerrando nessa nota super alta aí, de não faça jornalismo e vá fazer qualquer coisa, corra para as montanhas e o mundo vai acabar com a IA. Dias, muito obrigado por esse papo. Para quem quiser te mandar mensagens e quiser discordar de tudo que tu disseste nesse programa, como elas fazem para te encontrar e como elas fazem para conversar contigo? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Chips. Em segundo lugar, desculpa por provavelmente ser um dos convidados que trouxe o papo mais deprê aqui pro seu programa. De forma alguma, é sobre isso. Em terceiro lugar, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais no @Gui Souza com Z, Dias com S, Gui Souza Dias, tudo junto. Meu nome é Guilherme de Souza Dias. Guilherme Dias tem muitos por aí. Aí eu tive que colocar um Souza no meio para dar uma diferenciada. Justo. @Gui Souza Dias, todas as redes sociais. E você também pode ver o meu trabalho, meu projeto, na verdade, no X do Controle. O nome é O X do Controle, meio com um trocadilho com o X da questão, porque todo controle de videogame tem um X. Com certeza. E lá a gente faz podcasts em vídeo de notícias, mas nós também temos podcasts em áudio de assuntos variados, e a gente está no processo de expansão 2025. Vamos fazer mais coisas novas, fazer mais coisas em vídeo. Se você quiser acompanhar, estamos no YouTube, Spotify, em todos os lugares. Todos muito bons, eu acompanho, sou apoiador, recomendo. É um programa muito bom. E agradeço a você que ficou até aqui, que assistiu esse programa. Se você não chorou, parabéns. Se você enfrentou esse programa de uma forma muito leve e entenda, assista o programa de uma forma mais tranquila, aceite nele no seu coração e nos vemos no próximo programa por aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Rede Geek.